e o tema de hoje é falar sobre endometriose. Para isso, eu estou com uma super parceira nossa, a doutora Juliana. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Juliana Esperandi, sou médica ginecologista, sou especialista em cirurgias minimamente invasivas e hoje, basicamente, eu cuido de pacientes com endometriose e dor pélvica crônica. E vai ser um prazer trazer um pouquinho aí do nosso conteúdo para o Março Amarelo, que é o mês mundial de conscientização pela endometriose. E, doutora, para a gente começar, quais são os sintomas da endometriose? Como que a gente identifica os primeiros sinais para buscar um médico ginecologista para tratar disso? Perfeito. Essa pergunta é muito importante porque, só para vocês terem uma ideia em relação a números, a gente tem uma média de atraso diagnóstico de 8 a 10 anos, de um início dos sintomas até o diagnóstico da doença. E um dos principais pontos é justamente essas mulheres que vêm tendo sintomas não entenderem que esses sintomas podem significar endometriose. A doença é uma doença que se apresenta de maneira múltipla, então ela tem diversos sintomas que podem sugerir endometriose. O principal deles é a dor no período menstrual, uma cólica moderada, aquela que você gradua acima de 5 numa escala de 0 a 10. Então, se você tem uma dor de 5 para cima no período menstrual, isso não é normal, você precisa investigar. Além disso, pode existir dor pélvica fora do período menstrual. Então, não é apenas na menstruação que a gente pode ter sintomas, fora da menstruação também. Podem existir associados sintomas urinários, sintomas intestinais, e o sintoma que mais indica que pode ser endometriose, a gente chama de sintoma mais específico, é a dor na relação sexual de profundidade, a dispareunia de profundidade. Se você tem dor no sexo, não é normal, é um dos sintomas mais específicos da doença e você precisa investigar. Outros sintomas também que são muito comuns são dor lombar, principalmente no período menstrual, dificuldade para engravidar sem ter outras causas ali nos exames. Então, tudo isso a gente precisa considerar quando a gente vai diagnosticar a mulher com endometriose. E o diagnóstico é clínico. A gente suspeita do diagnóstico da endometriose conversando com essa mulher, escutando os sintomas e aí direcionando para exames de imagem mais qualificados. Interessante. E, doutora, quais são as causas que levam à endometriose? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Imagina. Porque antigamente a gente acreditava que a endometriose era causada pela menstruação. Hoje a gente já sabe que não é a menstruação necessariamente que causa a doença, porque já foram identificados focos de endometriose em fetos femininos, em bebês, já foram identificados focos de endometriose em homens, então já foram identificados focos de endometriose em mulheres sem útero, então não é a menstruação que causa endometriose. A definição da doença é a presença das células endometriais, então células semelhantes a essas do endométrio, na camada interna do útero, fora daqui. Então ela pode estar atrás do útero, que é a região mais comum, no intestino, no ovário, na tuba uterina, em todo o abdômen e toda a pelve. E o que causa endometriose? A gente fala que ela é uma doença multifatorial. Ela tem diversos fatores para acontecer. O primeiro deles é a genética, então existe uma causa genética por trás. Quem tem endometriose tem 7 vezes mais chance de ter alguém na família com a doença. Olha só. E aí, a causa genética determina esses foquinhos fora do lugar. Então, essa paciente provavelmente nasce com esses focos fora do lugar e ao longo da vida existem gatilhos para esses focos crescerem. O principal gatilho... Que ele se desenvolva. Exato. Entendi. O principal gatilho é o gatilho hormonal, né? O estrogênio que circula no corpo feminino, ele vai lá e estimula esses focos. Mas também existem gatilhos ambientais, como agrotóxicos, já têm sido estudados muito, a parte ambiental impactando na evolução da doença, o microambiente molecular ali da pelve também impacta. Então ela é uma doença que abrange aí várias áreas para acontecer. E doutora, assim, né, reconhecendo os primeiros sintomas, quais são os próximos passos? Existe possibilidade de tratamento para endometriose? Perfeito. Então, reconhecendo os primeiros sintomas, o ideal é que você busque uma ginecologista especializada no assunto, para que você seja examinada de maneira adequada e para que exames de imagem específicos sejam solicitados. Eu já atendi pacientes que chegam com 10, 15 exames normais, e aí a gente vai pedir os exames especializados e aí vem o diagnóstico da doença. Então essa parte é muito importante. Junto com isso, a gente faz um plano de tratamento para essa mulher, que pode variar desde o ajuste do estilo de vida, até o tratamento hormonal, até a cirurgia. Então, existe uma gama de possibilidades, e também incluindo a equipe multidisciplinar, com nutricionistas, fisioterapeutas, e a gente faz um plano de tratamento individualizado, tá? A parte do estilo de vida é muito importante. A mulher com endometriose,
ela precisa cuidar mais do estilo de vida do que uma mulher que não tenha, porque pequenas flutuações podem impactar principalmente nos sintomas. A alimentação, por exemplo, é algo que se fala muito relacionado à endometriose. Então, a gente já sabe que uma dieta muito pró-inflamatória, o que significa isso? Uma dieta com muita carne vermelha, com muito alimento processado, com muito embutido, enlatado, tudo isso pode impactar nos sintomas dessa mulher. Então, o mais importante de tudo isso, gente, é que não existe receita de bolo e muito menos extremismos no sentido de ou é só hormônio ou é só cirurgia, tá? Então, a gente tem, sim, várias possibilidades de tratamento, de cuidado e de melhoria da qualidade de vida dessa mulher. Principalmente no período menstrual. Então, a gente está aqui falando de menstruação, é o nosso tema, o tema da Pentes. E a gente vê que essas mulheres têm uma dificuldade de entrar em contato com o próprio corpo, porque a menstruação normalmente é algo muito doloroso. Então, torna essa relação com o corpo e esse momento que existe na vida de toda mulher por longos anos muito doído física e psicologicamente. De uma forma muito negativa, né? Isso, exato. Algo que deveria ser natural, é impossível, né? Como que você vai gostar de um corpo que dói? Como que você vai entender um corpo que dói? Então, acho que o trabalho também da equipe é esse. Não só fazer um plano de tratamento, mas resgatar um pouco do contato dessa mulher com o próprio corpo e ressignificar a relação com o próprio corpo. Perfeito. E, doutora Juliana, acho que é uma dúvida que surge muito. Endometriose e infertilidade. Tem algum tipo de conexão? Tem muito, infelizmente, tá? Eu costumo dizer assim, que a endometriose não é um atestado de infertilidade. Ou seja, se você descobriu endometriose, não fique desesperada. Você muito provavelmente não vai ser infértil. A maior chance é que você não seja infértil, ok? Mas das pacientes que estão tentando engravidar e que têm infertilidade, em torno de 40% a 50% podem ter endometriose associada. Ou seja, ela é uma doença que precisa ser considerada e olhada e cuidada para que não impacte a fertilidade também, ou para que medidas específicas sejam tomadas para a retomada da fertilidade daquela mulher ou daquele casal. Doutora Juliana, eu acho que uma dúvida que surge muito no nosso atendimento e através das redes tem endometriose, você pode utilizar a calcinha absorvente? Você pode utilizar o coletor menstrual? Ótimo, perfeito. Então, sobre a calcinha absorvente, é muito importante dizer que as mulheres com endometriose, elas têm um potencial maior de terem alergias. Isso já tem nos estudos, tá? Então, eu sempre oriento que elas busquem produtos que não tenham componentes químicos, aditivos químicos, que sejam hipoalergênicos, como, por exemplo, a calcinha da Pentes. Seria uma excelente opção. Além disso, ela possibilita com que você avalie melhor o seu fluxo também, né? Você entra em contato e avalie melhor o seu fluxo, que é o que a gente estava tentando resgatar. A relação saudável com o próprio corpo, mesmo no corpo que tem dor, ou mesmo no corpo que já sofreu muito. Então, acho que nesse aspecto é extremamente importante a gente considerar um produto como a calcinha. E a parte do coletor, existe uma particularidade. Então, a resposta é sim, quem tem endometriose pode usar coletor, tá? Mas, gente, é muito interessante no sentido de que a mulher com endometriose muitas vezes pode ter mais dor durante a inserção do coletor, tá? Por quê? Porque quando imagine que a gente inseriu aqui, né, e colocou o coletor nessa região da vagina. O principal local de presença de lesão da doença é entre o colo do útero e o intestino. Então, é bem onde às vezes o coletor se aloja. Então, isso pode dar um pouco de dor. Além disso, algumas mulheres têm sensibilidade na parede da vagina. Então, durante a inserção do coletor pode ser desconfortável. E outras mulheres têm a síndrome miofascial associada, que é uma contratura muscular ali na região então, isso íntima. Dificulta a inserção também. E dificulta e não só dói. Então, não é que você não pode usar. Se você teve dor durante a inserção do coletor, é um sinal de alarme para você buscar ajuda e para você se cuidar, para que você possa usar o coletor. Então, existem essas causas que precisam ser tratadas. E claro, às vezes tem menor lubrificação, porque usa algum tipo de tratamento hormonal que reduz a lubrificação. Então, existem essas variações. É muito importante a gente considerar isso também na hora do tratamento, né? Se ela quer tentar usar o coletor, por que não? Por que não a gente melhorar a saúde íntima dela, melhorar a doença para que ela use? Para que ela tenha essa livre escolha, livre escolha. E interessante, doutora, então acho que, surgindo cada vez mais opções de produtos, por exemplo, sem química, isso também auxilia na evolução do tratamento com a endometriose. Com certeza, com certeza. Assim, é uma doença que sim tem o aspecto
ambiental muito forte. A gente vê o quanto o ambiente, os aditivos químicos, os agrotóxicos, os disruptores endócrinos impactam na doença. Então, a gente precisa buscar realmente essas opções que minimizem a agressão com o nosso corpo e com o meio ambiente também, claro. Foi um prazer conversar com você, Duda, sobre essa essa doença que me fascina no sentido de tratamento e de cuidado com essas mulheres. Lembrando que a gente tem que falar sobre endometriose não só em março, mas ao longo do ano inteiro, em todas as fases da vida da mulher. Eu tenho certeza que vocês ficaram com várias dúvidas aí, porque a gente só deu uma pincelada e é um tema que gera muito assunto e muita dúvida. Então, se você ficou com dúvida, coloque aqui abaixo, comente, que a gente vai tentar responder todas. Exato, a gente tem a parceria com a doutora Juliana, então sempre estamos muito próximas. Por isso que é importante, se você tem qualquer dúvida, deixa um comentário pra gente, que no próximo vídeo a gente vai estar tratando sobre tudo isso. Obrigada, gente.